Olá, seja bem-vindo ao programa de Autodefesa Psíquica e Proteção Espiritual. Se você está aqui comigo agora, é provável que você já tenha tomado a sua decisão de seguir comigo até o final deste treinamento. Bem, a ideia desse treinamento é criar em você as condições básicas e as condições primordiais para que você possa acessar um próximo nível na sua vida. Eu não sei sob que condições você está vivendo hoje. Se você é uma pessoa triste, se você é uma pessoa preocupada, se você é uma pessoa ressentida e magoada, se você é uma pessoa preocupada, não sei. Ou, não, você é uma pessoa tranquila, serena, alegre, corajosa, você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa calma e tranquila, também é uma possibilidade, ok? O que é fato é, mesmo estando numa condição excepcional, numa condição muito boa, é possível que você queira, mesmo estando nessa condição, ir para um nível mais elevado. É certo? Não há dúvida disso. Por outro lado, se você encontra da primeira condição que eu elenquei, de rancor, ressentimento, de mágoa, de dúvidas, de incertezas, é possível que você queira sair deste nível, desta condição vibratória e ir para um outro nível. Tá certo? Para este caso que eu referenciei agora, é provável que os elementos que você tenha à mão, que os elementos que você tem disponíveis, não sejam suficientemente efetivos para você alcançar o próximo nível. Se você é uma pessoa amedrontada, para você ir para um nível de coragem. Se você é uma pessoa entristecida, para ir para uma condição, para um nível de alegria e de contentamento. Se você é uma pessoa frustrada, ressentida, magoada, ir para um nível de amorosidade e ali permanecer. Talvez esteja faltando algumas ferramentas, alguns elementos, alguns conhecimentos para que você dê este próximo salto, ok? Por outro lado, se você também como referenciei anteriormente, você tem um estado de graça que você esteja vivendo agora, é possível que este estado possa permitir você dar o salto para o próximo nível. Em ambas as situações, eu vou mostrar para você um conjunto de práticas, um conjunto de ferramentas que vai levar você para esse próximo nível. Este conjunto de ferramentas é o programa que está focado na autodefesa psíquica. Todo esse trabalho. E depois, como eu já disse na apresentação deste programa, o programa de proteção espiritual. A proteção espiritual nada mais é do que você ter acesso ao nível vibratório que te traga tranquilidade, segurança e proteção. Essa tranquilidade, segurança e proteção não necessariamente é você ter uma falange de formas astrais, formas espectrais, entidades espirituais, seja o que for, à sua volta. Ao contrário, é você ter a capacidade de acessá-los no seu nível e dali tirar todos os elementos para a sua segurança, a sua proteção. Quando eu falo segurança e proteção, eu não falo de blindagem necessariamente, efetivamente. Tá? Eu falo de ter segurança e de ter proteção, porque é dali que emana conhecimento, informação, inspiração, sacada. E quando você se nutre deste nível vibratório, do que tem ali de bom e de sagrado, isso transforma você em uma pessoa corajosa, alegre, amorosa, com um juízo mais acurado das mais diversas situações, e por conta disso tu te sentes mais protegido.
Tá? Você vai entender que o processo é de você com você mesmo. Então nessa parte introdutória, hoje nesse nosso encontro, eu queria deixar isso muito bem claro para você. Porque quando a gente for para a próxima aula agora, para a aula 2, né, já vamos começar com as duas primeiras práticas, né, que é meditação e oração, e eu preciso que você tenha isso muito bem, que você tenha claro, que você tenha em mente exatamente isso que eu estou falando com você. Bem, então para que a gente consiga fazer algumas coisas legais, né, primeiro, independente de você imprimir o material que está disponível aí no seu cotidiano, imprimir o material que está na aula aí com o e-book, os gráficos e tudo mais, eu queria te recomendar, vou te mostrar o meu aqui. Podia mostrar uma imagem bonitinha aqui, mas não, eu vou te mostrar o meu. Olha aqui, ó. Isto aqui é um caderno, tá? Esse caderno é um caderninho de capa preta, né? Ele é um caderno brochura, ele não é um caderno espiral e que você não tem como arrancar as folhas. Então o que tem nesse caderno, tá? Esse caderno tem as minhas anotações, as minhas anotações referentes às minhas práticas magísticas, práticas espirituais, os meus pensamentos, uma sacada que eventualmente eu tive. Tá? Então este livrinho aqui está permanentemente comigo, esse caderno, né? Está permanentemente comigo. Esse caderninho aqui tem um nome, tá? Se chama Grimório, ou Grimórios. Também é um apanhado, é um livro onde você anota todas as suas fórmulas mágicas e as suas fórmulas de encantamento. Tá? Brincadeiras à parte, mas é exatamente isso que a gente vai fazer. Algumas experiências que faremos juntos, né? Deverão estar contidas neste seu livrinho, neste seu grimório. Tanto é que se você verificar ao final do capítulo, anote em seu grimório. Eu vou te dar uma sugestão de leitura, uma sugestão de reflexão, para que você faça alguns apontamentos. Então, de tempos em tempos você vai observar que a leitura e a releitura do que está escrito aqui vai merecer de você um estado meditativo, uma reflexão, uma sacada. Pá, cara, olha, puxa vida, anotei aquele negócio ali no meu caderno, deixa eu dar uma revisada nisso aqui. Puxa vida, eu vi uma referência bibliográfica ali, então eu vou, deixa eu dar uma olhadinha ali. Então isso tudo você faz uma anotação, sempre que você fizer uma anotação nesse caderno, procure algo que tenha a ver com uma coisa muito importante, vá ao final do livro, no final do caderno, né, nas últimas páginas, né, e faça como um índice. Não precisa ser nada de excepcional. Vamos imaginar que você fez alguma coisa relativo à pólvora, tá? Você teve alguns apontamentos sobre isso. Tá? Então, sobre formulação química do uso do nitrato de potássio. Tá? Então você escreveu alguma coisa sobre isso. E você sabe que está numa das páginas disso aí. Numera a página, lá no final você coloca lá, pólvora, nitrato de potássio. Você vai criando palavrinhas de referência e você terá um índice remissivo ao final de um tempo, 6 meses, 1 ano. Eu tenho aqui na verdade, essas palavrinhas agora foram para um outro livro. Agora esse daqui está sendo as anotações, sobretudo, deste programa de treinamento. Gente, vocês não têm noção, eu estou há mais de um ano preparando esse material. Né? Nós estamos aqui na primavera de 2021. O texto começou a ser escrito no início do ano 2000, já se vão quase 20 anos. Esse material vem sendo aprimorado, testado, grupos de estudo, as práticas específicas, porque a ideia no começo era ficar testando
as propostas das obras dos agentes magísticos, daqueles autores todos. E eles diziam que tinha uma fórmula que servia para isso. Ok, vamos testar a fórmula. Eu achava muito pouco provável, né? Ah, e tem um alquimista tal que escreveu tal coisa e disse que vamos fazer. Vamos ver se funciona, vamos ver se testa. Ah, agora nós temos uma técnica para fazer conexão com o plano astral, com determinada entidade espiritual, não sei o que. Vamos fazer o teste. Quais foram as coisas que funcionaram? Eu fiz um apanhado de tudo aquilo que funciona. E o que não funciona? O que não funciona eu já falei para você, é uma gama enorme de coisas que não tem o menor sentido. A gente vai percebendo que não tem o menor sentido porque ela não tem não tem um referencial natural. E para tanto, eu preciso que para eu produzir um determinado fenômeno, as coisas não acontecem fora das leis naturais. As coisas acontecem sempre dentro das leis naturais. Se eu quero fabricar ouro a partir do mercúrio, existe uma relação direta, química, para que isso aconteça. Eu não consigo, ainda não consegui transformar mercúrio em ouro, tá? Mas eu consigo transformar potássio em cálcio. Isso para mim ficou fácil de fazer agora, tá? Mas como assim? Exatamente, você pega, existe um elemento químico que tem uma característica, você produz um fenômeno alquímico específico, ele se transforma em outro elemento. Como é que isso é feito? Eu vou ensinar isso para você. E outra coisa, isso não tem absolutamente nada de sobrenatural. Você só precisa conhecer as leis naturais. E para isso eu preciso treiná-lo para este fim. Tá, Flávio, mas nós vamos ficar fazendo aqui formulinhas, coisas. Não é essa a ideia. A ideia é levar você para o próximo nível. Prepará-lo e deixá-lo em condições de viver uma vida alegre, feliz e satisfeita. Este é o programa de autodefesa psíquica. E o programa de proteção espiritual? Bom, eu preciso agora conectar-me com um segmento do âmbito espiritual vibracional ligado à biologia, ligado à química, ligado à física, ligado à eletricidade. Eu dei exemplos bem rasteiros. Eu preciso trabalhar agora alguns elementos ligados a processo de transmutação a baixa potência dentro de campos cirúrgicos para processos espirituais. Cirurgias espirituais, como é que é feito isso? Eu preciso recorrer a níveis espirituais que tenham este padrão informacional e vibratório. Eu preciso treinar para isso. E não é um curso de mediunidade, é um projeto, é um processo onde você, através da sua autodefesa psíquica, a sua higiene psicoespiritual, permite que você, em pensamento e em coração, consiga ir para o próximo nível. Basicamente é isso. Esta é a ideia e a proposta deste nosso programa de treinamento. No começo, confesso a você, no começo a nossa ideia era testar as múltiplas e inúmeras possibilidades. E a nossa biblioteca, graças a Deus, uma biblioteca extensa de obras de todos os tempos e com pelo menos aqui, olhando aqui, pelo menos uns 5, 6 idiomas a gente tem. Tem italiano, tem francês, tem inglês, tem português, e, enfim, deve ter algumas outras obras aí, talvez espanhol, coisa que vale. Alemão não tem nenhuma, porque eu não consigo ler no original e também não tinha tradução. Então foi o que foi possível sendo feito. De todo modo, o que nós percebemos nestas obras, algumas que foram traduzidas para o inglês, enfim,
obras clássicas, né, de mais de 500 anos, que foram traduzidas para o inglês, foram simplesmente replicações de narrativas. Sabe Deus quem narravam os fenômenos, as possibilidades de que ele poderia existir, e aí os autores subsequentes os fazia de uma forma quase que copia e cola. Eu falo isso dentro do âmbito da alquimia, da magia cerimonial, da magia operativa, certo? Eu falo isso com muita tranquilidade porque fez parte do nosso campo de pesquisa nesses anos todos. E tem um ramo também que se você já me conhece há bastante tempo, você sabe do meu interesse pela radiestesia. Com a radiestesia foi exatamente a mesma coisa. Nós temos muito pouco material efetivamente que seja excelente como parte instrucional, muito pouco. Muito do que se tem aí é porcaria, é coisa que ele não tem sentido, ele não tem consistência, e sobretudo o uso de novos termos e expressões que foram ajustadas ao processo e que não contribuem com absolutamente nada. E são técnicas e práticas que não podem ser repetidas. Eu estou falando isso no âmbito da radiestesia, falo isso dentro do âmbito do programa de autodefesa psíquica, no programa de magia ou no programa de alquimia, seja o que for, tá? Muito pouco pode ser replicado do que se escreveu até hoje ao longo desses talvez 600 anos de material publicado, tá bom? Então, o que é que nós vamos fazer então a partir de agora? O que eu preciso que você tenha além do caderno? Bom, além do caderno eu preciso que você tenha um banquinho. Eu queria que um banquinho. Você sabe o que é um banquinho, né? Esse banquinho ele vai servir para a próxima aula, né, para o nosso próximo encontro. Esse banquinho vai servir para que a gente tenha uma prática diária. Esse banquinho vai servir para eu estou mostrando esse modelo aqui, baixinho, tá? E ele tem que ser esse modelo, tá? Estou te colocando dois aqui, ambos são excelentes. Então não serve cadeira, não é para fazer na poltrona, não é para fazer em lugar, é no banquinho sem encosto. Você não pode apoiar as costas. As costas têm que ficar eretas, por isso tem que ser um banquinho. Tá? Eu posso sentar no chão? Olha, se você não tem o hábito de sentar no chão, eu recomendo que banquinho. Banquinho. Tá? Eu particularmente não tenho o hábito de me sentar ao chão. Eventualmente sento para brincar com os meus netos, mas não é uma prática cotidiana. Beleza? Então, se você for fazer a prática que eu vou te ensinar na nossa próxima aula no chão, eu posso te assegurar, se você não tem o hábito de sentar ao chão, eu posso te assegurar que você vai ficar entediado, vai ter problema de dor nas costas. Eu não quero que aconteça isso com você, tá bom? Então, você vai ter que fazer essa prática durante todos os dias. E para que você possa ir para a próxima aula, atenção, para que você possa ir para a próxima aula e dar continuidade ao programa, eu preciso que você me responda uma pergunta agora. Você tem 10 minutos do seu tempo todos os dias? 10 minutos. Você tem 24 horas. Você tem 23 horas e 50 minutos para fazer o que você quiser. 23 horas e 50 minutos para fazer o que você quiser. A única coisa que eu te peço todos os dias são 10 minutos. Quando? Todos os dias, de domingo a domingo. Não tem feriado, não tem férias, todos os dias. Eu vou precisar que você mantenha esta prática cotidiana de 10 minutos.
você vai observar que depois de um tempo, esta prática vai aumentar para 20 minutos, de repente até 1 hora, dependendo da situação. Tamanha efetividade, tamanha capacidade de transformação que esta prática deu. Vou te explicar na próxima aula, tá? Que é uma prática meditativa. Não vou, repito, já falei isso antes, vou falar agora de novo. Não vou te transformar em nenhum yogi, você não vai precisar ir meditar nas montanhas geladas do Himalaia, não é isso, tá? A única coisa que eu vou precisar é que você tenha um banquinho, que você tenha uma coisinha dessa aqui no seu ambiente, tá? Na sua biblioteca, no seu quarto, na sua sala, seja onde for, e que durante 10 minutos você fará uma prática, tá bom? Se você disser, se a sua resposta efetivamente foi sim, então a gente pode continuar. Se não, não vai ter sentido você despender o recurso que você despendeu agora para fazer esse programa e você se tornar apenas um erudito. Eu vou ver o que o Flávio tem para me dizer e tudo mais, e aí vou embora. Eu não acho, primeiro que eu acho isso uma tremenda perda de tempo. Começa por aí. Se você vai fazendo um investimento e esse investimento que você está fazendo não vou poder te devolver, mesmo que você não fique feliz, eu já disse para você que eu não vou devolver, tá? Você entrou no programa, você está sabendo que você vai ter que trabalhar. Se você não ficar satisfeito, eu não tenho como devolver o recurso para você. Tá? Eu estou deixando isso bem claro desde o começo, porque como esse primeiro momento aqui é para isso, então eu já deixo isso absolutamente claro para que você não diga, o Flávio não me avisou. Avisei. Então, se você não tiver a disciplina e a atenção, não tem razão para você continuar. Na boa, velho. Não te preocupe. Tá? Seja feliz. Tá? Com o que você tem, tá tudo certo, tá tudo bem. Combinado? Então tá legal. Então veja só. O banquinho é uma necessidade que você vai ter. Depois, com o passar dos dias, eu vou pedir que você tenha alguns frascos. O que são esses frascos? São esses daqui, ó. Tá? Esse tipo de material aqui, você compra aí em loja que vende embalagem, loja de festa, por exemplo, tem qualquer todo tipo de embalagem. Tá? Pode ser um material plástico, pode ser um material de vidro com tampa que se feche hermeticamente. Algumas que vão guardar algumas ervas, eu vou recomendar que depois, oportunamente, que você possa fazer um furinho, fazer uma coisa para que possa ter um mínimo de ventilação. Mas eu vou te explicar exatamente como é que isso funciona. Então, por quê? Porque esses frascos vão guardar alguns elementos químicos, algumas ervas, tudo mais, e vão ser necessários para o teu trabalho, as tuas experimentações, tá? Você vai fazer um banho com uma determinada erva, você precisa ter essa erva guardada de forma adequada. Você vai fazer uma experimentação química, uma ativação utilizando um determinado elemento químico, tá? Um enxofre, um carvão, um cloreto de magnésio, um nitrato de potássio, seja o que for, tá? Um sal, sílica, areia, limalha de ferro. É possível que você vá fazer algumas experimentações e você vai precisar de desses materiais. Não vai sair correndo para comprar. Então é bom que você os tenha guardado dessa forma aqui, tá? Nesses recipientes. E onde é que você pode colocar isso aqui? Você pode ter um armário, um local na sua casa onde essas coisas ficam armazenadas. Pode ser dentro da sua biblioteca, você pode ter uma sacola, uma bate-maleta. Eu tenho uma bate-maleta que eu utilizo para este fim. Então ali dentro eu tenho alguns materiais que eu utilizo, por exemplo, quando eu vou a uma residência e tenho que fazer um trabalho de limpeza, um trabalho de desestabilização de algumas formas astrais, espectrais, que ali vivem e sobrevivem à custa de determinados comandos vibratórios. Então eu preciso, já tenho isso dentro da minha... Vou te mostrar a minha mala. Essa aqui é a mala, ó. Aí, ó, esse é
a mala a bate-maleta, tá? Então aí dentro ficam as coisas que eu necessito. Vamos voltar aqui. Então ali dentro eu guardo as coisas que é para o meu trabalho de geobiologia. Quando eu digo que eu vou fazer esse trabalho, então eu tenho uma expertise para isso, eu vou e faço. Eu espero que você também tenha, que você conheça. Eu vou te passar todas, não vai ficar pedra sobre pedra. Tá bom? Bem, então eu queria que você começasse a sua biblioteca, o seu trabalho de leitura, o seu trabalho que possa construir alguns conceitos básicos sobre o tema, com uma literatura, com uma autora que foi uma das grandes inspirações para mim, Dion Fortune. Essa autora, uma autora contemporânea, ela escreveu, uma pessoa que teve um papel, na minha vida, teve um papel importante na construção do meu arcabouço místico, esotérico. A forma como ela escreve é uma forma muito até cifrada, hermética, e nos leva a uma reflexão profunda sobre as questões profundas da mente. Tá? Esse é Dion Fortune, tá aqui, você pode encontrar existe bastante coisa a respeito dela, né? Outro autor que eu considero importante neste panorama é Eliphas Levi. Eliphas Levi escreveu várias obras, dentre elas Dogmas e Rituais da Alta Magia. Eu conto sempre essa história que eu comecei a ler essa obra, eu tinha aí uns 13, 14 anos, e foi um desafio muito grande, né? Porque muito embora eu compreendesse a grafia de cada uma das palavras ali escritas, né? Eu não compreendia o que elas queriam dizer no contexto da obra. Uma obra escrita em português, traduzida pela editora Pensamento, e eu vim lendo esta obra dia após dia, ano após ano, e é uma obra, sem dúvida, é uma obra iniciática. Depois eu acabei completando a minha biblioteca com os demais livros de Eliphas Levi, e sem dúvida nenhuma é uma obra excepcional. Alguns experimentos ali efetivamente não podem ser replicados, mas não estou invalidando a obra de Eliphas Levi por conta dessas pequenas questões, mas sobretudo pelo foco que ele tem o domínio que ele tem sobre o tema da autodefesa psíquica e do acesso ao programa de ascensão espiritual. Contemporaneamente, preciso fazer uma referência a Franz Bardon. Franz Bardon, a obra dele é uma obra extensa, né? Eu vou depois esmiuçando para vocês, dentro do âmbito da biblioteca, cada uma dessas obras em particular. Mas Franz Bardon ele foi um mágico de palco, alemão, né? Ele viveu no período da Segunda Guerra Mundial, no período assim áureo do nazismo, e ele como mágico de palco, ele também tomou contato com algumas pela própria literatura. Quem estuda mágica de palco, de truque, de prestidigitação, sabe que este meio também é todo ele permeado por literaturas antigas e que falam de efeitos, enfim, tudo mais, né? E o Franz Bardon teve a apoteose magística de nos levar ao próximo nível com alguns exercícios. Muitos deles estão desenhados aqui, redesenhados e adaptados à nossa realidade. É um trabalho surpreendente, é um trabalho excepcional. E, claro, você vai montando a sua biblioteca. Posso afirmar
que para você formar uma biblioteca como essa não é dispendiosa e são obras que você vai tê-las para o resto da sua vida. E são obras que, por serem obras iniciáticas, ela não é uma obra de uma única leitura. Não é simplesmente um romance ou uma ficção, que você lê a história e entende a história, não. De tempos em tempos você irá lê-las e vai encontrar, irá encontrar, né, sem dúvida nenhuma, chaves, cifras, sacadas que vão obrigatoriamente te levar para o próximo nível. Você só precisa estar preparado para isso. Tá certo? Então esses são alguns avisos iniciais, né? Para que a gente, quando for agora, vamos para a próxima aula agora, eu vou começar a explicar para vocês já as duas práticas básicas, que é a meditação e a oração. Sem isso não tem conversa. E depois tem algumas outras práticas como hidratação, sono, alimentação. Vamos falar de tudo isso agora na próxima aula. Mas especificamente o foco central dessa próxima aula é a meditação e oração. E aí eu espero que você me acompanhe, né? Qualquer dúvida, volte. Não tem nada que impeça de você voltar. O material, repito, o material está todo disponível, está 100% aberto. Agora, uma coisa eu te peço, por gentileza, se você realmente quiser tirar o máximo proveito deste programa, por favor, não antecipe as aulas. Você vai fazer o curso de engenharia, você se matriculou no primeiro ano do curso de engenharia, não queira ir para o quinto, sexto ano sem passar pelo segundo, terceiro, quarto ano de... Não faça isso. Não faça isso. Você pode até eventualmente dar uma sapeada lá numa aula ou outra, seja de erva, de banho, é uma coisa extremamente curiosa, aula de química, todo mundo fica curioso com isso, né? Mas tá tudo bem. Agora, não avance nas práticas sem antes passar pelo treinamento, tá bom? Um último aviso para você, por favor. Nenhuma das substâncias que estão sendo apresentadas nesta obra, nesse treinamento, nenhuma delas é para você ingerir ou inalar. O máximo é tomar contato com a pele. Tanto que eu tomei todos os procedimentos, absolutamente todos os procedimentos de segurança, para que você, ao utilizar uma determinada erva, um determinado elemento químico, em contato com a pele, não provoque nenhum tipo de alergia ou irritação. Ervas que tenham algum princípio ativo agressivo, irritante, está excluído da obra, tá bom? Isso aí depois, claro, vai fazer parte da sua pesquisa num outro momento, num ambiente de discussão, mais eu e você, caso seja necessário, tá certo? Então, estão dados todos os recados, os avisos paroquiais, né? E eu espero que você esteja animado para esse treinamento, tá bom? Então nos vemos na nossa próxima aula. Grande abraço para você e até lá!